Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Aqui é o Antônio Carlos Valente. Estou tendo a alegria de receber aqui no meu apartamento, nesta linda manhã de sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, a visita do meu querido amigo Wilson Santanense, escritor, poeta, ele é diretor de cinema, é cineasta, né? Tem uma vasta produção cinematográfica e uma vasta produção literária. Ele nasceu aqui em Santana do Livramento, mora em Porto Alegre já há muitos anos, né? E é um homem que vive intensamente a atividade cultural na capital do estado. Cada vez que ele vem a Livramento, vem me visitar e somos amigos há muitos anos. E bom dia, Wilson, seja muito bem-vindo, uma alegria renovada te ver. Tudo bem? Bom dia, pessoal, bom dia, Livramento. Sempre é bom vir à terrinha, receber novas energias, voltar carregado. E agora com essa função toda, né, já fazia um bom tempo que eu não vinha, mas agora estou aqui para matar a saudade, rever as ruas, de preferência evitar uma subida. Como é que foi a... Wilson, tu és da diretoria da Associação Gaúcha dos Escritores Independentes. Tu foi até presidente dessa associação, não é? Ou tu é ainda o presidente atualmente? Fui presidente até o fim do ano. Perfeito. E como é que está a associação? Como é que foi a participação na Feira do Livro de Porto Alegre? Qual é a avaliação que tu fazes? Olha, apesar dos pesares, estava todo mundo com certo receio, mas para minha surpresa foi uma feira bem interessante. A nossa média de escritores na feira é uma média de 150. Esse ano baixou um pouco, foi uma média de 80 escritores e esses escritores todos tiveram sessões de autógrafo. Foi uma feira que deu bastante trabalho, mas trabalhar com livro, com pessoas, com letras, com cultura, e eu costumo dizer que cultura é saúde. Então, compensou, valeu o trabalho, valeu o esforço, porque é assim... Eu costumo dizer que a Feira do Livro é como uma escola de samba da cultura, porque tu termina um, descansa 2, 3 meses e já começa outro. E a gente daqui a um mês, 2 já vai estar se preparando para a próxima, né? Tu autografou algum livro nessa feira de 2021? Autografei Assis Passarinho, que é o meu mais recente trabalho, é um livro meu ainda voltado ao tempo que eu frequentava a Igreja Episcopal, do tempo que eu era interno na Cidade dos Meninos, e participei de umas 2 ou 3 coletâneas, das quais eu não tive oportunidade de autografar, porque tem que cuidar da banca, né? E infelizmente a minha parceira de banca pegou Covid, ficou com sequelas bem sérias. Então a gente teve muito trabalho, muito cuidado com ela, porque ela... Meu nome dela, é Gislene Bueira Camarata. Escritora também. Escritora. E ela que cuida da parte burocrática, né? E eu que carrego o piano. Mas, como eu disse, trabalhar com cultura, eu sempre digo que livro é saúde. Então é sempre mais uma participação, é sempre mais uma missão nossa, né? Traçando o nosso caminho com livros da Geina Borges de Medeiros até a banca da Geina na Praça da Alfândega, na Feira do Livro de Porto Alegre. Ah, tá. A sigla da associação é AGEI. AGEI. Associação Gaúcha dos Escritores Independentes.
Tu nasceu aqui em Santana do Livramento em que ano, Wilson? 6 de 9 de 51. 1951. Fostes interno da cidade de Meninos, é, Wilson? Depois que eu perdi a minha mãe, eu, né, dei uma rolada. E aí eu devia ter 9 anos quando eu fui interno na cidade dos Meninos e fiquei até aos 19 anos. E eu dou graças a Deus de ter sido interno, porque lá eu moldei o meu caráter, lá eu trabalhei a minha pessoa, lá eu criei esperanças no futuro. Que lindo! E lá me abriu a vontade. Bom, o dia que eu sair daqui eu vou pro mundo. E foi o que eu fiz e graças a Deus as coisas deram certo. Demorou um pouquinho a se encaixar, né? Mas depois deu tudo certo. Em que ano tu foi para Porto Alegre? Eu fui depois da Copa de 70. Após 1970. Me lembro bem que a gente olhava os jogos, né, no refeitório da cidade dos Meninos, colocaram uma televisão lá, né? E a gente olhou aquela maravilhosa seleção. Pelé, Rivelino e Tostão. Isso mesmo. Mas que história bonita, hein? Aí está hoje um escritor de sucesso, né? Wilson, me diz uma coisa, eu quero te fazer uma outra pergunta. Como é que está agora a tua produção cinematográfica? Quantos filmes tu já fez? Curta-metragem, né? Curta-metragem e médias-metragem. Assim. Entre filmes que eu participei como autor, entre filmes que eu produzi, dirigi, filmei, entre filmes que eu fui convidado a participar como ator, eu tenho aproximadamente 100 trabalhos. 100 filmes? E entre eles está um filme que eu fiz com o seu Ivan, que trabalhou com o Canabarro naquele filme A Culpa é Tua. Sim. E a gente fez um filme chamado O Último Cowboy. Até um filmezinho, ele não ficou assim muito legal, mas é um filme que a gente fez na estação do trem aqui de Livramento. E para minha surpresa, o filme bateu o recorde de visualizações no YouTube. Atualmente já deve estar com quase 15 mil visualizações. E eu fico feliz porque o filme foi feito aqui. Aqui em Livramento. E divulgou bastante a estação do trem, né, cara? A Estação Cultura. Hoje ali funciona a Estação Cultura, na nossa antiga estaçãozinha férrea, né? Aliás, eu estive lá no dia da inauguração, onde eu vi pela última vez o seu Hermes. O seu Hermes, do Cinema Hermes. Uma das salas da Estação Cultura ganhou o nome Sala Hermes Walter, né? Em homenagem a ele. Eu estava lá na inauguração também e eu tenho o filme, tu me deu de presente uma cópia, né? Da inauguração, te lembra? Eu fiz um pequeno documentário. Um documentário da inauguração. Daquela noite. Da inauguração da Estação Cultura, né? Foi na administração do prefeito Glauber Lima, né? Exato. E o secretário de Cultura, Municipal de Cultura, era o nosso querido amigo professor J.N. Canabarro, né? Isso aí. Então, além de escritor, de poeta, o Wilson é cineasta. Aquele filme tão bonito que tu fez sobre o Festival de Pandorgas em Livramento, não é, Wilson? Pois eu até quero ver se vai acontecer o Festival das Pandorgas esse ano, que eu quero fazer um documentário fotográfico e que já me ofereceram uma galeria lá para fazer uma exposição. Eu disse, olha, se tiver o festival, eu vou lá em Livramento, fotografo e depois a gente monta uma pequena exposição. Aliás, o Carlos Urbim, eu dei para ele 2 documentários que eu fiz sobre as Pandorgas. Escritor que já faleceu, também santanense, né? E aí nós tínhamos combinado de fazer 2 trabalhos. Eu entrava com uma parte documental do Festival de Pandorgas e ele entraria com outra parte, mas infelizmente ele partiu. Ele faleceu de repente, né? Ilustre santanense.
Tu ganhou já muitos prêmios, né? Inclusive lá na Casa de Cultura Mário Quintana, não é, Wilson? Com os teus filmes, né? Sim. Tu podia falar para nós um pouco sobre os prêmios que tu recebeu? Cara, assim, ó, o primeiro filme que eu me lembro que eu ganhei prêmio lá foi com Coração Solitário. O filme Coração Solitário. E depois eu refilmei ele aqui em Livramento. E é um filme que uma mulher, entre outras coisas, ela panfleteia na rua para arrumar namorado. E esse filme eu tive a feliz ideia Sim. de almoçar com essa mulher que estava procurando um namorado. A gente fez um almoço no viaduto Otávio Rocha. Então esse filme se tornou um clássico dos curtas, bastante em função dessas cenas feitas no viaduto, sabe? Depois eu ganhei outros prêmios lá com o Duelo, que é a história de um cara que duela com um personagem que é um reflexo dele no espelho, só que usando uma roupa diferente. Enfim, eu ganhei 2 prêmios a nível de Brasil com da Caixa Econômica Federal, que tinha concurso de cinema para todo o Brasil. A gente ganhou durante 2 anos, a gente ganhou um filme que eu fiz com o Nelson, que é aqui de Livramento. Às vezes ele vem aqui jogar botão aqui no Cacheral, né? Ah, no campeonato, no torneio de futebol de mesa. Ganhei outros prêmios. Tem um que eu fiquei muito feliz de ter ganho, mas não com cinema, com poesia, o ano passado, lá da Cecil, que é uma associação que tem lá no Gigantinho, no estádio, no ginásio do Inter. Aliás, um ano eu ganhei medalha de prata e no outro ano eu ganhei um certificado. E tem um que eu gostei muito de ter ganho, foi uma medalha de prata que eu ganhei num concurso aqui em Livramento da Capoçã. Quando ainda eles faziam as coletâneas, inclusive, se eu bem me lembro, 2 coletâneas dessa. Pode continuar, Wilson. Tiveram um lançamento na Feira do Livro lá em Porto Alegre. Entendeu? E então são tantas coisas, depois de 20 livros, de quase 100 coletâneas, de quase 100 filmes, eu devo ter uns 50 prêmios. Prêmios com poesia eu ganhei vários. Teve um que eu ganhei, um amigo meu participou de um concurso na Itália de poesia, aí me convidou para participar e eu participei e fui um dos ganhadores. Só que, cara, eu não tinha grana para ir na Itália, né? Que maravilha. Então, como é o nome desse trabalho? Não me lembro. É um filme? Não, trabalho poesia. Uma poesia. Tu foi classificado na Itália? Na Itália. Aí veio a carta me convidando. Em Roma? Sim. Só que não tinha grana para mim lá, né? E com essa história da pandemia, eu montei um estúdio dentro de casa. Uma mesa grande, comecei a fazer filmes com bonecos, e misturava gente com bonecos, começamos a fazer filmes num fundo verde, né, que é o chroma key, e fizemos bastante filme, né? Tivemos a felicidade de ter uma boa produção. E o meu editor, ele é funcionário da RBS, então o cara entende tudo de computador. E aproveitei também essa pandemia e lancei o meu livro O Assis Passarinho, que é um sonho antigo. Preparei 2 livros que eu quero ver se levo para a gráfica agora logo que eu voltar, que é o Lua Cheia de Cegonha. Ai, que títulos maravilhosos! E o outro chama-se O Duelo das Sombras dos Homens de Arame. Ai, os teus títulos são maravilhosos. E esse Assis Passarinho... Estou louco para ler, que tu me trouxe de presente, né? Tu vais te encontrar aqui em Livramento hoje, né? Com a nossa querida professora Maria Regina Prado Alves, que é membro da Academia Santanense de Letras, porque a presidente, a Vera Machado, está viajando. Então a professora Maria Regina Prado Alves, escritora, uma pessoa de grande cultura, né? Diretora da Aliança Francesa de Livramento, tu trouxe alguns livros para doar para a Academia Santanense de Letras. Me fala sobre isso. Assim, ó,
Eu acho que não é bem uma doação. Não é uma mas doação. Os livros vão ficar aí, com certeza. Eu devo ter trazido uns 12 ou 13 livros meus. Trouxe algumas revistas em história em quadrinhos que a gente transformou alguns curta-metragem em história em quadrinhos. Tem um outro livreto ali que é sobre a história de um diretor de cinema que quer fazer um filme com cavalos e coisa ali no viaduto da Borges. E trouxe algumas coletâneas das entre tantas que eu participei, né? Então eu devo ter trazido aproximadamente uns 25 livros para, digamos assim, uma avaliação que eu estou pleiteando a minha entrada na Academia Santanense de Letras. Nunca me interessou isso, sabe? E agora, de repente, me deu essa vontade. Eu digo, olha, vamos lá ver o que acontece. Perfeito. E tu é merecedor. Tu tem todas as condições de fazer parte da Academia Santanense de Letras, né? Um cineasta com essa grande produção de filmes em curta e média metragem, um intelectual que divulga a sua cidade natal, Santana do Livramento. Eu sei do amor que tu tem por Santana do Livramento, né? Na tua obra tu sempre está divulgando Santana do Livramento, e a tua produção literária e a tua produção cinematográfica, né? Espero que tu realmente venhas a fazer parte da nossa querida e importante Academia Santanense de Letras, né? Quando tu teve essa participação com o teu trabalho nas antologias da Capozan, Casa do Poeta Santanense, a mesma era dirigida pela nossa querida amiga Marina Prado, né? É isso aí. Wilson, em Porto Alegre tu mora no bairro Partenon, né? Moro no bairro Partenon, Zona Leste, Ali bem ao lado da PUC, uma travessa que existe entre a Ipiranga e a Bento, uma rua que passa por dentro da nossa comunidade. Perfeito. Perto da PUC, né? Bem ao lado. Ao lado da PUC. O Wilson me trouxe de presente o livro A Revolta do Boêmio, sobre o cantor Nelson Gonçalves, né? É uma espécie de... É a vida, que diz a vida de Nelson Gonçalves, A Revolta do Boêmio. Autor Marco Aurélio Barroso, o que escreveu esse livro sobre a história do santanense, nosso ilustre conterrâneo, o famoso cantor Nelson Gonçalves. Eu fiquei muito feliz com esse presente que o Wilson me trouxe. Eu queria tanto ler esse livro, A Revolta do Boêmio, obra laureada com o primeiro prêmio da Biblioteca Nacional, é do ano de 2019. Eu vou ler e vou estudar esse livro. O Nelson Gonçalves, que nasceu aqui em Santana do Livramento, no dia 21 de junho de 1919, né? E eu tenho aqui nos meus arquivos a certidão de nascimento do Nelson Gonçalves, né? Ele nasceu com o nome de Antônio Gonçalves e depois adquiriu o nome artístico, colocou o nome artístico Nelson Gonçalves, né? Na década de 60 também ele adotou um outro sobrenome, colocou Sobral, Antônio Gonçalves Sobral, né? Mas na verdade, para esconder as apresentações dele de pugilismo da esposa, que ele não queria que ela soubesse. Mas o nome dele de batismo é Antônio Gonçalves, e depois adotou o nome de Nelson Gonçalves. E agora eu vou ler com carinho esse livro que o Wilson me trouxe de presente, feito por esse carioca, Marco Aurélio Barroso. E em Porto Alegre tem um rapaz, né, o Bastos, um jornalista do Jornal do Comércio, que também acabou de escrever um livro sobre a vida e obra do santanense, do cantor Nelson Gonçalves. Esse livro eu ainda não li, que o porto-alegrense, o Bastos, escreveu. Muito obrigado por esse livro, viu, Wilson? Muito obrigado, né? Nos orgulha muito o Nelson Gonçalves ter nascido aqui. A sua casa ainda está, a casa onde ele nasceu, né? Ali na Silveira Martins, esquina com a Vasco Alves, que na minha opinião há muito tempo, né, Wilson, deveria ter sido revitalizada, recuperada aquela casa, e seria bom
transformar aquela casa num centro cultural ou num museu, não é? A casa onde nasceu Nelson Gonçalves. O que tu acha, Wilson? Olha, todo mundo que vê aquilo ali deve de pensar nisso aí, né? Transformar aquilo ali num espaço de cultura. Aliás, esse tempo eu tive em Caçapava, causalmente ontem passei em Caçapava, e tem a praça, tem a igreja na Matriz, e na esquina tem uma casa daquelas antigas, aonde nasceu, se eu não me lembro, não tenho certeza. Paulo José? Não, Borges de Medeiros. Borges de Medeiros. E a casa está lá, e a igreja tomou conta da casa, então ela virou moradia, né, do pessoal da igreja. Também não sei nem o que dizer, mas também devia ser transformada num museu, né? Porque Borges de Medeiros foi grande é grande na história do Rio Grande do Sul, né? Governador, na época chamavam presidente do estado, né? É. Foi governador do Rio Grande do Sul durante mais de 20 anos, né? Impressionante. E lá nasceu o ator Paulo José, que morreu agora no ano passado, quase no mesmo dia que morreu o Tarcísio Meira, né? Aliás, tem uma pequena historinha que teve uma eleição, era o Borges... E o Assis Brasil, não me lembro. Aquela acusação de fraude? Não. Não, porque tem uma que houve acusação de fraude, né? Que parece que o Borges perdeu a eleição. É essa aí. Tá, mas aí, pelo menos a história que eu li, né? Sim. Que aí um emissário foi até a Assembleia saber o resultado da eleição. E ele está indo levar para ele o resultado da eleição. Ele ficou sabendo que tinha perdido. Sim. E aí quando o cara chegou, ele estava com um café preparado ali, disse, vamos tomar um café, pois eu sei que tu está trazendo a notícia do que eu ganhei a eleição. Resultado, ele continuou governando. Sim, exatamente. Essas histórias, não se sabe se é história ou... Só sei que é uma história. Isso aí é verdade, né? isso aí é verdade, exatamente, isso aí aconteceu mesmo, né? Que a última eleição dele ele teria perdido. E né? eu tenho a honra e o prazer, me acho um cara privilegiado por isso, de ter a loja da associação no viaduto Otávio Rocha, aonde eu já usei como cenário umas 20 vezes de alguns filmes que eu fiz, aonde entre eles está o Coração Solitário, que se tornou um cult, né, dos curtas Aquela cena da mesa do almoço em plena Borges de Medeiros, né? Plena Borges de Medeiros. Avenida Borges de Medeiros. Muito obrigado pela tua visita, né? E tu vais te encontrar daqui a pouco com a professora Maria Regina Prado Alves para fazer a entrega dos livros para a Academia Santanense de Letras. Te desejo uma boa estadia em Santana do Livramento, tua terra natal. E vai filmar alguma coisa dessa vez ou não? Vou filmar. Causamente quero fazer um filmezinho também lá na estação do trem. Vai fazer um filme lá? É. Legal. E muito obrigado pelo livro sobre o Nelson Gonçalves, que eu vou ler com muito carinho. Sucesso, Wilson Santanense. E sempre que venhas a Santana, sempre que vieres, és muito bem-vindo na minha casa. Um grande abraço, viu, Wilson Santanense? Um abraço a todos, a nossa terra, e que a gente consiga sair dessa situação. E pena que os homens não entendem muito da paz, né? Porque é lamentável o que está acontecendo lá. A invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Infelizmente as bombas não são de rosas. Um abraço a todos. Ok, eu coloquei ontem no meu Face, a guerra só tem uma utilidade, mostrar a estupidez do ser humano, né? Um abraço, sucesso, Wilson. E com certeza tu vai assistir o culto na querida Igreja Episcopal nesse domingo, né? Vou lá botar o meu pulmão a cantar. Na igreja anglicana, tão bonitinha a igreja, a chamada Igreja dos Quatro Bicos. Quero ver se vou lá na Cidade dos Meninos ver a Marinês e lembrar dos meus tempos. A Marinês, que é também reverenda da Igreja Episcopal Anglicana. Um abraço, Wilson. Um abraço, pessoal, aqui do Antônio Carlos Valente. Que lá falta 15 minutos. Perfeito.
e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos.